O assunto hoje é sobre compressores. Nós vamos falar sobre o sistema anti-surge nos compressores de gás, tá bom? Então, esperar ver se entra mais alguém aqui para a gente poder iniciar esse assunto que é bem legal, bem relevante para a gente aí, né? Pessoal que trabalha na área técnica, pessoal que trabalha aí em plataformas de petróleo, mesmo compressores de ar, estações de pipeline, estações de compressão de gás. Certamente essa área é uma área bem interessante, bem importante aí para o mercado, né? Lidar com os compressores, né? E também sua segurança operacional quanto aos limites de surge, tá legal? Então, peço sempre a vocês aí, né? Quando tem oportunidade, compartilha com alguém. Muitas pessoas, e eu me surpreendi essa vez, né? Que eu tô dando um treinamento de turbomáquina, e aí eu encontrei algumas pessoas lá nesse treinamento e alguns deles nem sabiam desse canal nosso aqui de compartilhamento de informação, né? Então tem às vezes um colega de trabalho, às vezes até um membro da sua família que é da área técnica, mas ele ainda não sabe, né, que a gente tem um fórum aí para discutir as questões técnicas, né, de área de turbomáquina. Então, se você tem essa oportunidade, compartilhe ali, tá bom? Um grupo de amigos, um grupo de colegas de trabalho da área técnica, né? Pessoas que têm interesse nessa área. Eu tenho focado bastante para que nessa área aqui a gente compartilhe especificamente aí a parte de turbomáquina, a área que é do interesse da galera. Seja os profissionais já formados, né, experientes, como também aqueles que estão entrando agora na área de formação, estão estudando agora. Então é sempre importante. Eu sempre destaco, né, que a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar desse conhecimento. A gente não sabe quando que alguém vai perguntar, de repente, sobre esse assunto para a gente, numa entrevista, numa área que a gente precisa realmente conhecimento nessa área. Então, esteja sempre preparado, né? Então, às vezes, em uma live como essa, ela acrescenta algum entendimento e você vai poder, né, falar justamente numa hora aí de uma entrevista técnica, na hora de uma oportunidade de trabalho. Tá legal? Então, vamos lá? Deixa eu ver a minha voz aqui. Vai. Então, vamos lá? Vamos compartilhar aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem relevante. Nós vamos falar sobre o sistema de surge em compressores a gás. Veja que o sistema de surge é realmente, né, um sistema complexo que visa proteger a máquina ou manter um compressor longe dos limites de surge. Nós já conhecemos que o surge ou o stall são inimigos do compressor. É um fenômeno natural que acontece em função de detalhes construtivos dos compressores. É quando você tem, então, né, quando você foge de um parâmetro que é importante para o compressor, que é o head e a vazão. Você tem um compromisso entre essas duas áreas, ou seja, a energia que você está dando ao fluido, mas a vazão também que ele desenvolve dentro do compressor. Quando você reduz essa vazão, você aumenta o head, você pode vir para uma área, uma zona que é de instabilidade operacionais do compressor. E isso vem acompanhado, né, de grandes consequências para o compressor, como vibração, como deslocamento axial e muitas vezes até danos catastróficos ao compressor. Em função disso, você precisa ter um sistema que mantenha o compressor, seja pela vazão ou pelo head, longe dos limites de surge. Você tem alguns pontos que você pode controlar e nós vamos falar justamente sobre esses pontos. Um deles é o controle de velocidade, o outro é o controle de vazão, onde você pode, muitas vezes, até mesmo aumentar a vazão recirculando esse gás. O outro também é o controle da pressão, através, né, de palhetas que você possa colocar ou guiar, né, ou controlar a vazão internamente no compressor. Então, seja um compressor axial, um compressor radial, todos os compressores dinâmicos, eles passam por esse limite operacional. E você tem dois limites que você vai ficar sempre entre eles. O limite de choke ou de Stonewall, quando a vazão é tão grande e que ele faz como uma parede que bloqueia o fluxo de gás. E o outro limite é o limite de surge, que ele fica no outro inverso, que justamente ele causa instabilidade, um refluxo desse gás, podendo trazer essas consequências irremediáveis. Bom, nós sabemos que os problemas, né, quando você tem uma máquina com muita vazão e você entra no limite de choke, a consequência para o equipamento ela é menor, enquanto que se você traz a máquina para um limite de surge, essas consequências tendem a ser catastróficas. Por isso,
seja pelo um lado ou outro, você tem um controlador que visa estabelecer esses parâmetros e manter a sua máquina, seu equipamento longe desses parâmetros, longe dessas condições, para que você tenha, né, estabilidade operacional, para que você cumpra a finalidade que é deslocar essa grande vazão de gás, mas ao mesmo tempo que você garanta que a máquina não vai experimentar, né, ou não vai ultrapassar a linha de surge. Bom, você vai me perguntar assim, se isso é tão importante, por que não então o compressor deixa sempre uma vazão alta além do limite de surge? Por algumas questões. Ou você tem um compressor que ele está em uma planta e você está comprimindo, você está jogando gás para um processo e por algum motivo esse processo ele não tem como receber toda essa vazão de gás. É um exemplo de uma plataforma de petróleo em que você precisa jogar para um gasoduto e às vezes para onde que vai você pode ter alguma restrição. Então em função disso você vai ter então uma grande vazão de gás no compressor, mas você não tem para onde escoar. Algumas outras vezes você pode sim ter um problema, né, numa válvula ou que você tenha um bloqueio ou jusante e isso limite o fluxo. Também você tem um período de estabilidade da surge nos períodos de partida e parada, quando você tem, né, essa variação de velocidade. Então essas condições operacionais elas podem trazer para o seu compressor e que ele opere por um tempo, né, ou por alguns instantes dentro do limite de surge, o que pode trazer essas consequências. Então, a sua máquina precisa sempre estar preparada, não apenas para manter a máquina ou manter as condições operacionais fora dos limites de surge, ou seja, o seu ponto operacional precisa garantir que ela não tenha o risco de entrar em surge. Mas, ao mesmo tempo, se isso acontecer, você precisa ter garantia de que a máquina vai se autoproteger, visando, né, desligar imediatamente para que essa condição não perdure, né? Eu digo que no surge, segundos são imprescindíveis. Você não pode aguardar, né? Vou esperar aqui 2 minutos para ver como é que a máquina vai se comportar. Eu não posso esperar 10 segundos para ver. Então as coisas precisam ser muito rápidas. Por isso, o sistema de surge precisa ser um sistema muito bem afinado, um sistema muito bem calibrado, para que você não tenha, né, o risco de permanecer com o teu equipamento numa condição de surge. Deixa eu compartilhar com você aqui, né, quando eu falo dos limites de surge, eu preciso mostrar para você o que seria esses limites de surge. Nessa imagem aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, um lado, né, a pressão de descarga ou o head, né, que poderia ser, e na horizontal a vazão do compressor. E você vai ver ali várias linhas. Cada linha dela representa uma velocidade do compressor. Então você tem 85%, 90%. Você vai me perguntar, por que eu não tenho 30%, 20% da velocidade do compressor? Porque o compressor ele tem limite de velocidade para baixo. Porque se eu reduzir muito a velocidade, eu tenho um problema de entrar na velocidade crítica. Todos os equipamentos dinâmicos ele tem uma criticidade na operação relacionada à velocidade, que é quando eu tenho uma ressonância, né? Eu tenho aquele limite da velocidade crítica, que é realmente uma ressonância que eu tenho uma grande vibração. Então eu preciso garantir que a minha velocidade de controle esteja acima da velocidade crítica do equipamento. Então a partir daí, essa velocidade, então eu posso controlá-la até um determinado limite, que também eu tenho um limite de alta velocidade, que é justamente a velocidade que eu posso gerar até um dano catastrófico, né? É o overspeed. Então eu tenho uma baixa velocidade que eu não posso ultrapassar esse limite em função da velocidade crítica, né? Ou em função das vibrações que pode acontecer, e nem uma velocidade acima que eu posso ter uma sobrevelocidade e ter até roçamentos e despalhetamento do compressor ou até mesmo, né, danos catastróficos do equipamento. Então, quanto à velocidade, eu tenho esses limites. Agora, quando eu olho no meu compressor, essas linhas, né, de controle, e que eu tenho essa facilidade, você vai ver esse ponto vermelho ali, que está destacado com o amarelo, que é o ponto de operação. Então, eu estou operando com esse compressor em uma determinada velocidade, com uma determinada pressão e com uma determinada vazão. Se eu começo, então, a reduzir essa velocidade, eu venho, então, aumentando essa margem. Agora, se eu venho diminuindo a vazão, eu vou aproximando da linha de surge, que fica à esquerda, que está destacado como vermelho ali. Então, à medida que eu vou reduzindo a vazão,
eu vou me aproximando desse limite. E se eu ultrapassar esse limite, então eu estou entrando num surge do compressor. Ou seja, a partir dessa linha vermelha, o compressor vai estar experimentando esses danos, esses problemas que nós já citamos aqui anteriormente, que é, né, essa instabilidade operacional com reciclos, né, nos estágios e podendo gerar muitos deslocamentos axiais, até danos no selo, nos mancais, nos internos do compressor, roçamentos e danos, até quebra de eixo pode acontecer durante o período de surge. Então, é natural que você tenha, né, controles desse limite. E aí eu tenho uma outra imagem aqui, que é essa imagem aqui. E ela mostra bem ali, né, o que é o limite de surge e o que é um limite de controle. Então, quando eu tenho minha máquina, eu tenho um controlador, e esse controlador vai estabelecer um parâmetro seguro ali para a máquina. Ele vai dizer o seguinte: olha, até aqui eu posso caminhar, porque ele precisa deixar também uma margem, por mais estreita que possa parecer, mas uma margem de segurança, que o compressor, né, possa responder caso por algum motivo você tenha um bloqueio na linha, bloqueio de descarga. Então você tem uma redução de vazão, vai chegar a um determinado ponto que essa linha de controle, que ela vai então desencadear uma série de ações para o seu controlador para que mantenha o compressor fora do surge, ou que ele retorne para um ponto operacional que seja seguro o equipamento. Veja que essa margem ela pode ser maior ou menor de acordo com o seu sistema. Por exemplo, se você tem válvulas rápidas, válvulas seguras, de grande velocidade, então essa margem pode ser mais curta ou mais estreita, dando um melhor aproveitamento da operação do compressor. Porém, se ela for muito estreita e o compressor bater naquela faixa e ele não responder a tempo, ele pode não conseguir impedir ou abrir um reciclo para que o compressor saia daquela condição. E eu vou explicar melhor isso quando eu falo sobre o meio que eu tenho de manter o compressor fora do surge, e que é essa forma aqui. Veja que eu tenho um compressor, eu tenho na entrada dele um scrubber, né, que é o vaso depurador. Eu entro com o gás, seco o gás, né, tiro o condensado do gás, ele acaba sendo um pulmão também para esse compressor, e eu entro na sucção. E na descarga eu tenho então, como eu aumento a temperatura, eu tenho então ali o gás comprimido com alta pressão, passa em um trocador de calor e eu vou enviar para o processo. Vamos supor então que eu tenho algum problema, e aí eu tenho ali os elementos de controle, que são, olha, transmissor de pressão de sucção, transmissor de temperatura e, importantíssimo, o transmissor de vazão desse gás. Na descarga eu tenho pressão e temperatura. Então todas as informações vêm para uma unidade de controle, e essa unidade de controle que então desenvolve, né, ou aquela que monitora as condições operacionais do teu compressor. Ela olha aquela curva de surge, ou pressão e vazão, e ela então vê o ponto operacional. Se por algum motivo você reduz a vazão, então você tem um risco operacional ligado a esse processo, e então, se isso acontece, você então precisa abrir uma válvula de recirculação, essa chamada FV, ou muito chamada de anti-surge. Essas válvulas anti-surge, elas então vão abrir, pegando o gás da descarga e voltando para a sucção. Por que isso é importante? Porque lembra que o surge ele desencadeia por uma redução de vazão. Quando você bypassa esse gás, ou seja, você abre essa anti-surge, você está aumentando a vazão. É bem verdade que você tomba a eficiência, porque um gás que você já comprimiu, agora você joga ele para a sucção de novo para comprimir novamente. Então, com isso, você perde eficiência. Porém, né, você mantém o compressor em um ponto operacional longe do limite de surge. Então, por isso é importante, né, que você, nessas condições aqui, tenha um sistema muito rápido. Então, tanto os parâmetros de pressão, de temperatura e de vazão, que vão alimentar a decisão do controlador, que é um PLC, ele precisa ser muito rápido para que você possa diagnosticar qualquer ameaça que o compressor esteja entrando em surge antes de qualquer consequência. E ele imediatamente abre essa válvula para recircular, para devolver as condições operacionais de segura do seu compressor. Olha,
Um ponto importante para a gente destacar aqui, né, é que esse sistema precisa de uma sintonia. E por isso que é muito comum alguém falar assim, olha, a sintonia da malha de surge é importante. E requer, né, um profissional qualificado que conheça, né, tenha todo o entendimento, né, do que é um surge, como também a operacionalização dos PLCs, dos transmissores de vazão, de pressão, como também nas válvulas de surge. Um problema em um desses componentes aqui pode levar você a se perder e deixar o compressor em uma condição de risco. Como também falta de conhecimento, né, o excesso faz com que o excesso, né, de cuidado pode levar um compressor a ficar muito ineficiente. Veja, né, que se você pega e começa a abrir essa válvula de recirculação por qualquer motivo que não seja uma ameaça do surge, o que pode acontecer? Isso pode levar a uma baixa eficiência do compressor. Ou seja, você está comprimindo em uma condição segura e acontece que você acaba deixando, né, ou desviando. Depois que o gás é comprimido, você volta ele para a sucção novamente. Então, em função disso, né, é importante que você conheça e você tenha uma boa sintonia. Eu vou voltar com essa imagem aqui, que eu vou falar sobre a margem de surge. Essa margem azul aí, ela deve ser a menor possível. Porque quanto mais estreita for essa margem, mais eficiente é o meu compressor. Porque eventualmente o compressor, no seu próprio controle, ou às vezes, né, a vazão que chega a montante, ela também oscila. Porque quando você tem uma planta de compressão, né, você tem lá vindo de um poço, às vezes você tem uma golfada do poço, você tem, né, um bolsão de gás que chega, então a vazão ela varia muito. Então quando chega essa vazão, aumenta a pressão de sucção, então você descontrola todo o processo do compressor ali. Você precisa ter um sistema que, se ele precisar recircular, que seja extremamente necessário. Então se você tem uma margem de surge, ou essa linha de controle, ela é muito ampla, ou muito distante, né, do ponto de surge, por qualquer desbalanço no sistema, o compressor abre a válvula de surge e então descontrola ele por completo. Agora, se ela é bem estreita, isso lhe dá condições de uma estabilidade operacional melhor. Porém, para que ela seja estreita, você precisa de alguns parâmetros importantes. Um deles é uma boa sintonia da malha. Se os sistemas que captam essas informações estão calibrados, são precisos. Também o PLC tem uma boa velocidade de resposta, algoritmos bem ajustados, e também que a válvula de anti-surge, aquela válvula que a gente está falando aqui, ó, que essa válvula seja uma válvula extremamente rápida. Porque normalmente quando ela recebe o input lá do controlador, seja ele, né, da CCC, seja ele da MAN, de qualquer outro fabricante que tenha um controlador, né, ele vai mandar ali uma informação e ele precisa de uma atuação rápida da válvula de controle. Se ela não for rápida o suficiente, não tem jeito, o compressor vai ficar agonizando ali numa condição de surge. Então o que eu preciso? Que essas válvulas para abertura sejam rápidas. São válvulas estabelecidas, né, de grande vazão. E aí você tem, né, uma quebra de pressão muito grande, principalmente em estágios, muitas vezes terceiro estágio de compressão, né, você tem ali um salto de 200 para 70 bar. Então o gap de pressão, o delta de pressão é muito alto. E essas válvulas precisam ser rápidas para abrir. Elas são geralmente válvulas a falha aberta, né? Então se ela tiver uma falha, ela vai ficar aberta, mas ela é ar para fechar. Porém, né, a abertura dela, o escape dela, precisa ser muito rápido. Por isso ela tem alguns pontos, né, diferente de uma válvula controle convencional. Quando você tem linhas mais finas, essas daí, as linhas, os tubings, né, o quick exhaust que ela tem, né, são instrumentos que você tem para conferir essas válvulas velocidade, principalmente para abrir. Se ela for mais lenta para fechar, você interfere na eficiência, né? Mas se ela é lenta para abrir, você ameaça a segurança. Então essas válvulas devem ser válvulas muito bem testadas, né? Muito bem operacionalizadas, para que elas não ofereçam nenhum tipo de risco ao equipamento. Quanto ao tipo de reciclo, ele pode ser um reciclo por estágio, como esse caso aqui, ou pode ser um reciclo global. Né? Em algumas plantas,
você não tem apenas um estágio, você tem vários estágios, né? Como esse daqui, ó, várias seções de compressão. Então, primeira, segunda, terceira seção de compressão. Cada estágio desse, eu tenho, então, cada seção dessa aqui, eu tenho uma anti-surge, uma válvula anti-surge. Porém, é comum eu ter também um reciclo global, que eu pego da saída e ele volta lá para a sucção. Claro que aí eu tenho um limite, né, um problema sério, que é justamente, né, a quebra de pressão. Você sair de 200 bar para 8 bar. Então é uma quebra de pressão muito grande e sacrifica demais as válvulas. Por isso você vai ver algumas vezes você tem ela instalada, mas ela está bloqueada, né? Porque a válvula, por essa elevada exigência, ela acaba sofrendo bastante. Porém, né, existe, né, esse chamado reciclo global. Então qual a diferença de reciclo global por estágio? Olha, o global ele pega o compressor todo. Ele recircula da descarga para a sucção da primeira seção. Quando eu tenho um reciclo por estágio ou por seção, cada seção eu tenho um reciclo. Também tem uma outra característica, que eu tenho um reciclo a frio e o reciclo a quente. Então veja o que é um reciclo a frio, ou seja, o gás foi comprimido, passou no permutador de calor, resfriou e agora eu recirculo esse gás. Então veja que é um gás que já foi tratado e recirculado a frio. Agora tem outro que é o reciclo a quente, que é esse aqui, ó. Ou seja, eu comprimi e ele sai da descarga e ele retorna para a sucção. Então, o problema disso é que você tende, né, a aumentar, né, muito a temperatura do gás. Então é muito mais comum você encontrar no sistema um reciclo a frio, como esse daqui, né? Que você vai usa, né, o gás, depois que você passa, resfria e aí depois ele recircula para a sucção. Mas lembrando bem, né, a recirculação do gás ele é uma parte do processo, tanto de partida quanto parada, ou condições atípicas do processo. Todo o processo é desenhado para que você mantenha o ponto operacional, o sistema de controle, longe do limite de surge, para que você tenha, né, uma condição operacional satisfatória. Tá legal? Bom, não sei se eu pude explicar ou complicar a cabeça de vocês com esse sistema de surge, e eu vou deixar aí uma margenzinha para o pessoal fazer as perguntas, tá bom? Alguma dúvida que tiver sobre o sistema de surge de compressor, seja o compressor axial ou o compressor radial. A gente deu um exemplo maior aqui dos compressores de uma plataforma de petróleo, um compressor de gás, mas o sistema de surge também é uma realidade para os compressores axiais, de turbinas a gás, por exemplo. Eu tenho um risco muito grande de ter um stall em um compressor. Então, se você tem uma dúvida sobre os compressores das turbinas também, você pode colocar aqui e eu vou responder. Mas é importante, né, que a gente considere justamente sobre isso daí, sobre a importância que a gente tem de o técnico de operação, de manutenção, dominar e conhecer o sistema de compressão e o sistema de surge. Porque a sua operação, a sua manutenção pode fazer diferença em um ponto operacional do compressor, em que ele vai ser satisfatório e eficiente, ou até mesmo em uma condição que você impõe ele sob o risco e até mesmo, né, um dano catastrófico nesse processo. Então é importante que o técnico de operação, o técnico de manutenção, o técnico de engenharia, ele conheça bem esse sistema, bem como, né, as formas que a gente tem de controlar isso, dos testes necessários. Por exemplo, tempo de revisão de uma válvula de surge, quanto que é importante. Também a calibração do sistema de IGV e VSV nos compressores, o quanto que isso é importante também, né, de fazer as calibrações, né, das bridge valve nos compressores das turbinas. Então todo esse conhecimento ele leva uma qualidade operacional, uma qualidade de manutenção incrível, o que faz com que você tenha ganhos a curto prazo e também a longo prazo.